Boa noite aos alunos que estão na classe, os professores, e a você, bom dia ou boa tarde ou olá, no momento em que você está assistindo. Para nós é uma alegria a sua participação. Isso tem mostrado que a mensagem de Deus pode ir muito mais além. Depende de mim e depende de você. Eu tenho o costume de compartilhar todas as aulas e de compartilhar todas as mensagens da igreja. E os meus amigos que estão participando, assistindo, eles ficam numa inquietação quando acontece algum problema, como não houve aviso para eles que não teria transmissão do culto, ou quando tem algum problema no culto, eles falam, não veio a gravação desse domingo. E a gente então percebe que há um interesse em acompanhar. Por isso, a gente não sabe qual é o resultado que vai acontecer. Uma certeza eu tenho e espero que você tenha. A palavra de Deus não volta vazia. Então compartilhe com os seus amigos para que esta mensagem chegue na vida deles e transforme a sua maneira de viver como transformou a sua vida. Tá certo? Vamos orar? Papai, queremos te pedir que o Senhor nos fale de uma maneira clara no estudo da tua palavra. Dá-nos o entendimento e que possamos exaltar e glorificar o teu santo nome em tudo. Por tudo isso que somos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. O nosso objetivo hoje da lição, ele tem um título moderno, Luz, Câmera, Ação. Geralmente é quando vai se fazer uma produção, então essas são as palavras que são usadas para que a iluminação, a gravação e o desenrolar da cena aconteça. E então o objetivo da lição hoje é focar alguns aspectos da palavra de Deus para que nós possamos entender a mensagem de Deus para as nossas vidas. Eu espero que você realmente possa entender isto e colocar em sua vida de fato. Uma das coisas que se espera é que você possa entender que a obediência está intimamente ligado com a manifestação da graça de Deus na sua vida e na sua maneira de viver. E eu espero que realmente isso possa acontecer. O texto áureo nosso está em Lucas 9, verso 23. Jesus dizia a todos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga. Eu gostaria de abrir a oportunidade para os alunos da classe. O que você entende que é seguir a Cristo? Eu entendo que fazer as coisas que ele fez, fazer as mesmas coisas que ele fez e obedecer ele em todos os mandamentos que ele nos deu. Seguir as pisadas de Jesus. Mais alguém? Não fiquem tímidos. Ter intimidade com o Senhor Jesus. Ótimo. Só que quando você for falar assim, põe o rostinho mais na câmera para a gente ver o rostinho inteiro. Tá bom? Obrigado, irmã. Então, é muito importante a gente ter em mente que o Senhor está trabalhando o seguinte: não há como seguir a Cristo. Preste muita atenção. Não há como seguir a Cristo se você não negar o seu eu.
Mateus, do que você mais gosta? Mas o que eu mais gosto hoje em Entra dia, com o rostinho também. acredito que seja praticar esportes. Praticar esporte. Isso. Ele diz para você, Mateus, não no momento que você tem que me servir. Nesse momento, para o esporte e me siga. Porque eu tenho uma missão para você. Vai até tal lugar e faça isto. Entendeu? Não é você nunca mais vai praticar esporte. Ele dá uma ordem e essa ordem ocupa o primeiro lugar na nossa ação. E aí depois nós voltamos à nossa rotina e voltamos a fazer as coisas que nós precisamos fazer. Mas lembre-se, ele está dizendo negar a você mesmo, negar os seus desejos, negar o tempo que você investe em cada uma das coisas, negar a busca desenfreada do seu prazer para poder servir a Cristo. Aí você fala, então servir a Cristo não tem prazer? Tem, muito. Mas o prazer efêmero é um prazer da terra. E o prazer de Deus é um prazer na terra e no céu. Essa é a grande diferença. Tudo que você faça em nome do Senhor, você está juntando tesouros no céu. E é interessante quando a gente lê na Bíblia e escuta lá Deus dizendo: viste lá meu servo Jó, íntegro, reto, que teme a Deus e desvia do mal. Imagina a situação da vida de Jó para Deus falar estas coisas. Ele estava se negando quase que o tempo todo para buscar viver aquilo que Deus estava propondo na sua vida. E é interessante que depois de tudo isso, lá no final de Jó, Jó vai dizer: antes eu conhecia Deus só de ouvir falar. Mas agora, no final do capítulo, meus olhos o veem. Imagina a construção desse relacionamento, mesmo tendo tantos percalços, tanto sofrimento, que ele sentiu a mão graciosa de Deus sobre sua vida. Então é muito importante que nós tenhamos isto em mente para podermos então começar a agir nas nossas vidas para glorificar o nome de Deus. Então a lição vai dizer o seguinte: você quer Cristo na sua vida? Então se esvazie para que Cristo possa encher. Se eu quiser colocar mais água, dá para ver o copo aí? Se eu quiser colocar mais água nesse copo, há um limite. E o limite é quando chega aqui. O grande problema é que nós que não nos esvaziamos, o nosso limite já está cheio, já estamos repletos. E a gente pergunta: como que eu vou arrumar tempo para ir na igreja? Como é que eu vou arrumar tempo para ajudar lá nesse trabalho? Como eu vou arrumar tempo para estar nos encontros que a igreja promove? Nós estamos repletos. E se estamos repletos, nunca Cristo vai poder encher. Cristo não vai jogar aqui como se fosse jogar um suco aqui, para que, desperdiçando uma grande quantidade, você tenha uma água saborizada. Suco, dificilmente você vai ter. Porque a água vai continuar diluindo aquilo que você vai colocando aqui. Mas se nós nos esvaziarmos por completo, ele poderá nos encher por completo.
E é isso que Deus está propondo para mim e para você. Vamos ver agora Lucas, no capítulo 9. Antes de entrar em Lucas 9, eu gostaria que alguém lesse a situação do porquê que Jesus veio à Terra. Lucas 2:34. E Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus: Este menino está destinado a causar a queda e o soerguimento de muitos em Israel, e a ser um sinal de contradição. Então veja o que está acontecendo. Jesus veio para confrontar a situação cômoda que as pessoas estavam vivendo, a religiosidade de aparência. Então Jesus veio exatamente para pôr um ponto final nessa situação e colocar diante das pessoas o que é que verdadeiramente Deus espera. E isso é muito importante que nós tenhamos isso em mente. E se nós tivermos isso em mente, a bênção de Deus vai estar conosco. Por isso que ele diz, ele vem a ser um sinal de contradição. Agora sim, vamos no versículo do capítulo 9, os versículos de 10 até o versículo 17. Por favor, leiam para mim. Ao voltarem, os apóstolos relataram a Jesus o que tinha feito. Então eles o tomou consigo e retiraram-se para uma cidade chamada Betsaida. Mas as multidões ficaram sabendo e o seguiram. Ele as acolheu e falava-lhes acerca do reino de Deus e curava os que precisavam de cura. Ao fim da tarde, os 12 aproximaram-se dele e disseram: Mandem embora a multidão para que eles possam ir aos campos vizinhos e aos povoados, e encontrem comida e pousada, porque aqui estamos em lugar deserto. Ele, porém, respondeu: Deem-lhes vocês algo para comer. Eles disseram: Temos apenas 5 pães e 2 peixes, a menos que compremos alimento para toda esta multidão. E estavam ali cerca de 5.000 homens. Mas ele disse aos seus discípulos: Façam-nos sentar-se em grupos de 50. Os discípulos assim fizeram e todos se assentaram. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e os partiu. Em seguida, entregou-os aos discípulos para que os servissem ao povo. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Muito bem. Estas pessoas estavam interessadas em Jesus. Em ver os milagres que ele fazia, em ouvir a mensagem poderosa que ele transmitia. Mas Jesus, ao falar com eles vários dias, Jesus diz: é necessário dar a eles de comer. Eu queria fazer uma pergunta para você. Em Mateus, quando nós olhamos sobre o cuidado de Deus, ele nos faz uma pergunta. Você, por toda a sua ansiedade, pode acrescentar um côvado à sua altura? Hoje nós sabemos que, dependendo do que você toma e come na infância, e os exercícios que você vai fazer, o Cristiano sempre fala isso, se eu tivesse feito comigo, eu seria um pouquinho mais alto. Mas nunca vai chegar a um côvado. Nunca vai ter 40 centímetros a mais na altura que você tem. Então, quem está dizendo isso não sou eu, é o Senhor. Você não vai conseguir acrescentar, vai crescer. O Zico é uma das pessoas no futebol que era franzino e ganhou massa, ganhou tamanho, ganhou corpo,
e se tornou um dos grandes jogadores do Brasil, né? Então, é muito importante nós termos isto em mente para compreendermos que não somos nós que fazemos as coisas acontecer. E aí ele desafia dizendo: você não vê os pássaros? Não plantam, não colhem e nem ajuntam em celeiros. Mas o Pai Celestial as alimenta muito mais. E você não tem mais valor do que um pássaro? Então é muito importante nós olharmos para esse texto que foi lido, e então Jesus dá a primeira situação de organização. E aí a gente tem que perguntar para nós: como é que nós organizamos o nosso dia para dar a primazia ao Senhor? Se você não organiza o seu dia, sabe o que vai acontecer nesse dia? Você vai fazer muitas coisas, mas não vai fazer as coisas que o Senhor espera que você faça. Você não vai conseguir arrumar tempo. E então Jesus diz: sente agora em grupos de 50. Primeiro, nenhum grupo vai levantar e vir até Jesus. Imagina o pessoal com fome, aquele grupo de 50 que estava lá no fundão. Peraí, não vai sobrar pão para nós? Porque você sabe que na casa onde não tem pão, todos brigam e não tem razão. Esse é o dito popular. E a gente tem que ter em mente que o pessoal com fome iria bagunçar tudo aquilo que o Senhor está fazendo. Então, o Senhor organiza o ambiente para assim acontecer o milagre. Mas eu quero te dizer uma coisa, que o Senhor faz isto nos dias de hoje. O Senhor supre suas necessidades. Não importa o quanto você ganhe, não importa o que você faz, o Senhor sempre vai sustentar sua vida. E isso é bênção da parte de Deus para nós. E Jesus sempre, todos aqueles que decidem seguir a Jesus, Jesus sempre vai cuidar das suas necessidades. Hoje, indo para o hospital, levar a Emilce para passar lá pelo médico, nós passamos por alguns bancos que tinham agências ali na Praça Silva Romero. E nós vimos esses bancos que têm dinheiro à vontade fechados. Por que será que estão fechados se é a instituição mais rentável que tem no Brasil? Então é muito importante a gente ter em mente que a garantia do Senhor não é o que você tem no banco. A garantia do Senhor é o que ele faz. E ele promete que vai suprir. E quando é Jesus que está nos suprindo, sabe o que acontece? Ficamos satisfeitos e descansamos no Senhor. Essa multiplicação que aconteceu concretamente, a primeira e a segunda multiplicação que aconteceram, continuam acontecendo nos dias de hoje. Eu já contei essa experiência e vou reduzir ela. No lar Davi Gomes, as senhoras chegaram para o pastor Davi quando ele estava lá, chegando no coisa. Pastor, não tem nada para comer. O que nós vamos fazer de almoço para essas crianças? Nós vamos colocar os pratos, os garfos, os copos
na mesa e eles vão sentar e nós vamos orar. Pastor, orar para quê? Se não tem o que agradecer, nós vamos agradecer o que Deus vai mandar. Se a gente não tem, Deus vai mandar. Naquele dia houve um grande evento lá no Rio de Janeiro, só que as pessoas que estavam programadas para ir não foram. E antes que a comida vencesse, o homem se preparou dizendo: tem muita comida, vamos distribuir. E aí um disse: olha, tem um lar de crianças aqui próximo de nós, que talvez eles precisam. Eles colocaram a comida chegou meio-dia, então não era sobra do almoço, era comida separada que não iria ser usada no almoço, que já estava paga para a empresa, e eles direcionaram essa comida para o lar. E o homem chega lá e vê aquelas crianças sentadas à mesa, sem comida na sua frente. Ele disse: o que está acontecendo? A nossa alimentação se esgotou e estamos esperando a providência de Deus. Ele disse: a comida de hoje está garantida. Mas me dê a lista do que vocês precisam e eu vou mandar toda a comida que vocês precisam este mês. E depois o lar se estabilizou e aí não houve mais necessidade desta intervenção. Mas o que eu quero te dizer é que essa multiplicação tinha 5 pães e 2 peixes. Na mesa das crianças não tinham nada. E Deus fez surgir do nada a alimentação. Fez o homem ter prejuízo? Não. Fez o homem ter visão de onde destinar essa comida para atender o propósito de Deus. É isso que nós precisamos entender, que o cuidado de Deus envolve todos os aspectos da nossa vida. Só precisamos não andarmos ansiosos, mas sim dependermos e colocarmos as coisas nas mãos do Senhor. Veja como foi a criação. Gênesis 2, versículos de 1 a 3, vai trabalhar conosco como o Senhor trabalhou e que ordem ele deu. Assim foram concluídos os céus e a terra, e tudo o que neles há. No 7º dia, Deus já havia concluído a obra que realizara, e nesse dia descansou. Abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. No ministério meu em Campinas, Dr. Paulo Rizzi chegou e disse para mim: pastor, me desculpe, mas eu tenho que falar isso. O senhor é jovem? Então você já imagina que jovem é mais de 30 anos atrás, né? O senhor é jovem e o senhor cortou a vela e pôs fogo nas pontas. Então eu cortei a vela e agora tem 4 pontas acesas? Não, o senhor cortou a vela em mais outros pedaços. O senhor está pastoreando 3 igrejas simultaneamente. O senhor está com um programa de televisão diário não, semanal, e o senhor está ainda se envolvendo com vários aspectos da denominação. O senhor não está sendo mordomo do descanso da sua vida. E eu disse: isso é uma fase. Ele disse: pelo que eu estou conhecendo, é uma fase que o senhor vai acelerar mais ainda. E quando eu vim
para a Jerusalém, o trabalho exigia muito mais e eu dava muito mais tempo de trabalho na Jerusalém. Mas ele está dizendo que há tempo para cada coisa. E até o próprio Deus, após concluir a obra, ele descansou. E ele disse: o sábado será um dia de descanso. Mas o sábado foi feito para o homem. O homem não está restrito a várias regras que ele não pode fazer. É para ele descansar, mas também é para ele servir a Deus. E isto que é importante. Então, lembre-se desta situação. E o que Deus está falando para mim e para você, que na sua vida espiritual, você precisa começar a aprender a descansar no Senhor. Entenda isso. Porque o restante ele vai fazer. Mateus 5, 6 vai dizer: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão fartos. Ele não está falando aí da alimentação, mas está falando do mundo que te cerca, das opressões que você está percebendo e sentindo o tempo todo na sua vida. E ele está dizendo para você: se você tem fome e sede de justiça, você será satisfeito. Ela vai chegar até você. Não tema. O Senhor vai fazer as coisas acontecer. E se você entender isto, a bênção de Deus vai estar na sua vida. Mas os que seguem a Jesus em missão e quem renuncia a si mesmo vai experimentar outras coisas a mais que o Senhor vai nos dar. E isto está já no texto que nós olhamos o nosso texto áudio, né? Que dizia, Jesus dizia a todos: se alguém quiser me acompanhar, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Este seguir a Cristo não é seguir a Cristo no dia e no momento que você quer. É seguir a Cristo. E é impressionante que na palavra de Deus tem uma pessoa que fez isto, que nós sabemos. Enoque andou com Deus. E Deus para si o levou. O que foi que Enoque fez para andar com Deus? Por que não deixou um livro escrito sobre a vida de Enoque? Porque deixou um livro melhor. Qual livro melhor? A vida de Jesus. Jesus andou com Deus. E hoje ele está sentado à destra do Senhor. Você entendeu? E de Jesus você sabe tudo o que ele fez e como ele fez e por que ele fez. Questionado, ele foi questionado o tempo todo na sua maneira de viver. Todas as suas ações eram questionadas. Tudo, tudo, tudo. Mas ele estava atento às necessidades dos doentes e não dos sãos. Você entende essa diferença? E é isso que a igreja precisa se preocupar nos dias de hoje. Por isso eu queria dizer algo que talvez machuque a você nesse momento, mas não há espaço para meritocracia no reino de Deus. Não há espaço para mimimi no reino de Deus. Não há espaço para você agir relaxadamente no reino de Deus. E isso é muito importante. Somos todos voluntários, mas sabe o que é ser voluntário? É de livre desejo, eu me entrego por completo.
E eu vou servir muito melhor do que aquele que é contratado. Porque eu tenho o desejo de servir e vou fazer da melhor forma possível. Isso é ser voluntário. Mas eu estava ouvindo uma conversa, por que a gente tem que fazer tudo isso se a gente é voluntário? Para a gente não ter que contratar alguém para vir fazer. E aí ele falou, faz sentido. Nós podemos fazer, e por que vai chamar alguém para pagar para fazer o que nós podemos fazer? Esta é a sua missão, esse é o seu dever. Então é muito importante que nós tenhamos isso em mente. Eu tomei uma decisão porque nós pintamos a fachada da igreja e ela ficou bonita. Mas depois que eu passei pelo portão, Deus falou comigo o seguinte: a tua casa está em ordem, bonita, mas a minha casa não. Eu disse, eu vou tomar o desafio de que na minha força eu venho aqui e vou dando um jeito. Eu dou graças a Deus porque vários irmãos têm também se unido a mim para fazer o que está sendo feito na igreja. Eu disse para o Valdir e o Anselmo agora, olha, vou ser operado amanhã, mas eu gostaria muito que vocês continuassem. Eu quero, quando voltar e estar em condição, ver toda essa parte toda pronta e pintada, mas pintada. Eu não quero que jogue tinta na parede. Eu quero que fique no mesmo padrão que eu estou deixando. Pois não, pastor, a gente vai fazer. Falei, ótimo, então façam. Porque é importante fazer o melhor para Deus. Isso é tão bom, isso é tão gratificante. A Emilce vê as dores que, depois que eu saio, eu sinto. Mas na hora que eu estou fazendo, eu estou lá feliz, pintando, sem dor, sem nada. E também não fico pensando, mas quando eu parar vai doer. Ué, se eu ficar em casa, quietinho, continua doendo durante o dia. E quando eu estou pintando, não está doendo enquanto eu estou pintando. Então vale a pena eu ficar lá, porque eu fico algumas horas sem dor. E isso é bênção da parte do Senhor. E é isso que eu queria que você começasse a pensar sobre esta situação de não querer ser estrela. Faça as coisas que muita gente não quer fazer. Ainda bem que eu não tenho afinação e voz suficiente para ser um back vocal, para fazer solo na igreja. Entendeu? Ainda bem que eu não tenho isso, porque nem tentado eu sou. Eu não estou dizendo que as pessoas que ministram na nossa igreja são tentados a fazer isso. Mas eu já vi muita gente que quer um estrelato sobre os seus ombros, sobre sua cabeça. Quando termina um culto, puxa, ninguém me elogiou. Mas espera aí, você não estava fazendo para Deus? Por que queriam elogiar você? Então é muito importante nós termos isto em mente. Veja o que acontece quando o Senhor envia os seus discípulos. E isso está em Lucas 10, de 17 a 20. Por favor, leia para mim. Lucas 10, de 17 a 20. Os 72 voltaram alegres e disseram, Senhor, até os demônios se submetem a nós e em teu nome. Ele respondeu, eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, nada lhes fará dano. Contudo, alegrem-se, não porque o Espírito se submete a vocês,
mas, porém, seus nomes estão escritos nos céus. Naquela hora, Jesus, exultando no Espírito Santo, disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e cultos e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. É só até aqui. Muito bem. Obrigado, irmã. Veja, o Senhor está trabalhando conosco e está dizendo algumas coisas que é importante. Ele está dizendo para nós que não seja marqueteiro, é assim que fala, meu filho? Não seja marqueteiro nas coisas que você faz. Ou, lá no tempo de Jesus, não mande a banda estar tocando enquanto você está na esquina para que todo mundo veja a sua boa ação. Então, é isso que o Senhor está dizendo, porque já recebeu seu galardão. Então, a alegria deles era de coisas que não eram o principal. O principal é termos a convicção e a alegria de sermos filhos de Deus, salvos pelo sacrifício que Jesus fez na cruz e o nosso nome escrito no livro da vida. Isso que é fundamental e é isso que a gente tem que fazer com que as pessoas escutem. E se elas escutarem e tomarem a mesma decisão que nós tomamos lá atrás, elas também serão abençoadas como nós temos sido. Porque Deus não faz acepção de pessoas, então é muito importante. Certa vez, uma pessoa disse: nós vamos ter uma vigília de oração. E aí, então, isto foi marcado. E aí, quando eu cheguei lá, vi a programação, era uma programação tremendamente extensa. Para a vigília de oração, o cara conseguiu colocar 2 bandas, conseguiu colocar um coro e mais alguns números especiais de cantores lá. E a igreja estava cheia. E aí o negócio começou a ir e canta daqui, canta dali, canta de lá, canta de cá, para e faz uma oração. Canta daqui, canta de lá, canta daqui, canta de lá, outra oração. E aí, terminado, o senhor viu quanta gente estava na vigília de oração? Eu vi quanta gente estava na igreja. Mas a vigília de oração vai começar que horas? Vigília de oração que não tem oração, não é vigília de oração. Mas isso é normal, porque até mesmo os discípulos escolheram dormir, porque estavam cansados. E olha que Jesus volta 3 vezes e diz: eu preciso que vocês orem. Se Jesus falasse comigo, eu passaria a noite inteira orando. E Jesus não falou com você ainda que é para você orar? Então eu vou pedir para você abrir a Bíblia. Pega a referência, pastor Cristiano. Orai sem cessar. Entendeu? E aí, essa ordem já está te dada. É o que ele espera que aconteça na sua vida. Você tem uma vida de oração. Só que ele diz, quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está no secreto. Então, seu pai, que vê no secreto, o recompensará. O filme que a maioria dos cristãos já assistiram, Quarto de Guerra. E as pessoas ficam impressionadas com aquela mulher e com aquela oração. A vida de oração que ela levava. Ela só entendeu orar sem cessar.
é Tessalonicenses 5,17. 1 Tessalonicenses 5,17. Então, é muito importante você ter isto na sua mente, de que é uma ordem que o Senhor está dando para todos nós. Mas não é para você parar na esquina ou lá dentro da igreja. Senhor, te dou graças porque eu jejuo, faço esmolas, dou dinheiro aos pobres. Eu sou o cara. E o Senhor sabe que eu sou o cara. O Senhor sabe que sem mim aqui, a igreja não vai para frente. Hã? Onde você pensou essa coisa esdrúxula na sua cabeça? Quem disse que Deus precisa de você? Quem disse que a obra de Deus só vai à frente se você estiver lá? Todos nós somos instrumentos na mão de Deus. Toda honra e toda glória tem que ser dada a Ele. Se nós entendermos isso, com certeza vamos buscar ao Senhor de uma forma completamente diferente. Completamente diferente. Ele é o Senhor, nós somos os servos, Ele é glorificado e eu tenho prazer em ser instrumento na mão quando Ele é glorificado. Como isto precisa ser vivido por todos nós nos dias de hoje. E se isso acontecer, vamos ter a bênção do Senhor. O último aspecto da lição de hoje, falando em intimidade, vemos Maria, que fica aos pés de Jesus. E é interessante esse texto, eu vou primeiro pedir que leia, e depois eu vou fazer o comentário desse texto. Lucas 10, de 38 a 42. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço e, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Como isto é impressionante. Nossa igreja teve o privilégio de receber a associação lá. E veio pastores das várias igrejas, veio membros das várias igrejas, e eles chegaram e tinha um café esperando eles. Eles tomaram café, foram para a reunião avançou no seu horário do almoço, e quando terminou a reunião, eles subiram para almoçar. A equipe que estava trabalhando e preparando a comida era uma equipe montada pela primeira vez. Ela nunca tinha trabalhado como equipe. As pessoas já tinham experiência em fazer as coisas. Mas como uma equipe, foi a primeira vez. Sabe o que nós descobrimos? Que não fica pesado para ninguém quando a gente tem uma equipe. Meu filho me fez uma pergunta: e aí, foi muito difícil? Eu falei: não, foi o dia que eu menos trabalhei. Mas eu era o responsável por tudo. Mas a equipe se envolveu e fez. Eu não tinha que estar dizendo: faça isso, faça aquilo outro. Eu, quando pedi alguma coisa, já estava pronta para colocar lá.
Então é muito importante. Sabe o que eu me senti? Sabe aqueles cozinheiros da TV que tem uma pessoa que vai preparando tudo para eles, ele só põe e mexe com a colher lá e pronto? E ele que leva a fama? Eu me senti aquele cara. Porque todo mundo chegou e disse assim: a comida que o senhor fez foi muito boa. Eu falei: não fui eu, foi a equipe. Ah, mas me disseram que o tempero é seu. Isso é óbvio. Na panela que todo mundo põe a mão, desanda. Não fica boa mesmo. Fica salgada, fica sonsa, mas boa não. Precisa uma pessoa só controlar o tempero que vai lá, porque sabe quanto de sal foi colocado e o que precisa de tempero a mais. Então, fora disso, a equipe fez. E depois, ao terminar tudo, nós estávamos felizes. A gente fez para aqueles membros e pastores das igrejas. Mas antes de fazer para os pastores e membros das igrejas, a equipe fez para o Senhor. Nós começamos agradecendo e terminamos agradecendo aquilo que Deus fez através de nós. Então, o que eu gostaria que você entendesse, há um grupo que estava preocupado em discutir todos os assuntos da nossa associação. E eles estavam tratando. Eu não tinha que estar preocupado com que decisão que eles iam tomar ou que decisão que eles não iam tomar. Mas também eles não tinham que estar preocupados como que iriam se alimentar. Então, cada um pegou e fez a sua parte. Todas as decisões que a associação precisava tomar, ela tomou. E tudo aquilo que nós precisávamos fazer para alimentá-los foi feito. Então é muito importante que nós tenhamos em mente que se você atravessar esse circuito, eu até entendo, aqui nós temos 2,5 donas de casa, né? Então nós temos a Emilce, a Enedina e meia é a Cíntia, né? Ela de vez em quando diz para mim que o fogão dela tem um vaso de planta lá em cima, né? Que ela não é muito de estar ali fazendo as coisas. Faz, mas não é aquela paixão dela, como eu amo ir na cozinha fazer tudo isso, né? Ela tem outras qualidades que ela ocupa o seu tempo com essas outras qualidades. Olha, depois você fala sobre o merchan, tá bom? Então é muito importante nós termos em mente que agora o que vai acontecer? Maria disse: Jesus veio à minha casa, eu não vou ouvir o que ele tem para falar? É a única oportunidade que eu vou ter. Eu quero ouvir Jesus. A hora que ele parar de falar, a gente vai lá e pega um pão e alguma coisa e serve. O importante é receber esse alimento que só ele pode dar. Então, isso é muito importante nós termos isto em mente. E aí, quando Marta reclama de Maria, que não está ajudando em nada, Jesus vai dizer para ela: Marta, e Jesus responde: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Eu pedi um banquete? Não pedi um banquete. Há um dito popular aqui não sei se é da nossa família ou se é geral: põe água no feijão que chegou mais um. Mas é exatamente isso. Há um outro ditado que diz: onde come três, come quatro. E é uma verdade. Nesses 38 anos de ministério pastoral,
principalmente nos últimos anos, eu fazia questão de ficar por último. Eu era o último da fila. Porque eu queria saber se ia faltar. E eu nunca vi faltar o alimento. Eu nunca vi. Pode ser que lá no final não tinha todos os itens, mas eu nem sabia quais eram os itens, então o que eu estava recebendo estava tranquilo. Então é muito importante, mas eu descobri que no meio do caminho, o meu prato era muito bem servido no final. Porque as irmãs separavam tudo no início e deixavam para o pastor lá para o final. Eu disse, vocês estão proibidas de fazer isso. Eu vou pegar e me servir do que tem lá. Mas aí nunca vi faltando. Então, queridos irmãos, ele diz, todavia, apenas uma é necessária. E Maria escolheu a boa parte, e esta não será tirada. Luz, câmera, ação. Coloque esse ensinamento na sua vida e que sua vida seja um tributo que glorifica a Deus. Alguma palavra? Agradecer pelos ensinos dessa lição e pensarmos realmente nessas 3 palavrinhas, né? Nós somos luz, nós somos aqueles que transmitem, como a câmera faz, e nós somos aqueles que agem. Então as luzes precisam brilhar aí em ação entre os que precisam de Jesus. Agradecer pela aula mais uma vez, pastor. A você que está aí nos acompanhando na estreia do vídeo, pode também acompanhar aí no canal o culto ao vivo, que é transmitido também às 10h30 da manhã, então é só permanecer aqui no canal nosso da igreja. Se você mora aqui em São Paulo, na Zona Leste, está convidado a estar conosco todos os domingos, a partir das 9 horas da manhã e à noite a partir das 18h30. Então, a gente convida você para estar conosco, louvando e adorando a Deus, tá bom? Ok, que Deus abençoe a todos vocês e que possamos compartilhar esta aula para amigos que você ama e que você se preocupa com a vida deles. Fiquem com Deus. Obrigada, Pode falar. pastor. Maravilhosa. Ensino. Amém. Obrigado, pastor, pelos ensinamentos. Valeu, Mateus. Deus os abençoe. Amém.